Bem-vindos, viajantes, aos caminhos da Terra-média. Hoje vamos analisar o 7º episódio da 2ª temporada de Anéis de Poder, intitulado Doomed to Die. A série continua a nos trazer adaptações do legendário de Tolkien, mas será que está honrando a obra original? Vamos conferir algumas das maiores distorções desse episódio, com direito a muita discussão. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade da Terra-média. O título do episódio, Doomed to Die, faz uma referência direta ao famoso poema dos Anéis, mais especificamente aos 9 anéis dados aos homens que futuramente se tornariam os terríveis Nazgûl. 3 anéis foram dados para os reis elfos sob esse céu, 7 para os senhores anões em seus rochosos corredores, 9 para os homens mortais, fadados a morrer. O episódio em si ele trata da finalização da confecção dos 9 anéis dos homens. E depois do título do episódio tudo começa a ficar estranho. A gente começa o episódio com uma cena esquisita. Celebrimbor tomando um cafezinho na varanda, apreciando a paisagem, no meio de todo o caos, enquanto o destino dos anéis está em jogo. O nosso grande artífice parece relaxado demais, não fazendo muito sentido. Claro, podemos pensar que ele está sob efeito do feitiço de Anatar, distorcendo a realidade, mas por mais que ele não consiga ver a questão da batalha, ele ainda está focado na confecção dos anéis e sofrendo aquela pressão pelo prazo, pela mentira que ele contou para o Gil-galad em carta, e com a pressa de finalizar, até porque ele não teve sucesso anteriormente confeccionando os anéis, foram destruídos, ele precisava de uma nova liga metálica, e isso não estava funcionando muito bem. Essa influência que o Celebrimbor vem sofrendo do Anatar deixou ele com um jeito meio fraco, porque na obra original isso tudo leva séculos durante a confecção dos anéis e o surgimento do Anatar. E o Celebrimbor é alguém muito mais forte e ele vai desenvolvendo os anéis, ele vai mostrando a sua força com isso, e futuramente ele percebe a traição do Anatar quando o Sauron confecciona um anel, então não no meio do desenvolvimento dos outros anéis. Um ponto de destaque que não fecha muito bem nesse episódio são os orcs atacando a luz do dia. A primeira temporada passou 3, 4, 5 episódios focando na obra dos orcs pro vulcão entrar em erupção, a montanha da perdição entrar em erupção e causar aquela nuvem em Mordor para eles poderem andar durante o dia. E nesse episódio a gente vê os orcs lutando com muita força em plena luz do sol por diversas vezes, inclusive contra os elfos, algo que não faz muito sentido na obra do Tolkien. Uma situação também que vem incomodando muita gente que está assistindo, principalmente os fãs da obra literária, o quão bizarro é criar uma subtrama com uma tensão amorosa em todo o enredo. E nesse episódio a gente vê a questão da Myrdannia bem fascinada pelo Anatar, e outras elfas também tendo um crush, né, como a Galadriel teve na primeira temporada. Pô, mas com Sauron tô tentando transformar ele num galã malvadão, talvez fazendo uma referência, sei lá, à série Lúcifer. O Tolkien sempre descreveu o Anatar como manipulador e traiçoeiro. Ele foi um cara que enganou grandes reis. Como alguém inspiraria esse tipo de atração? Uma atração física, né? E essa manipulação também ela fica exagerada no ponto, como os exércitos ali trocam de lado muito rápido. O Anatar fala que o Celebrimbor tá louco, aí todo mundo acredita. Passou 5 segundos depois, aí todo mundo, a Galadriel aparece lá falando que o Celebrimbor é o rei, e aí todo mundo volta pro lado do Celebrimbor. Fica meio estranho essa transição de manipulação e de fascínio e de magia na cabeça dos elfos, que são seres, digamos, com uma clareza maior do que os homens. Também ficou bem estranha a cena do Elrond com a Galadriel, onde o Elrond beija sua sogra. Sim, a Galadriel é sogra do Elrond. O Elrond ele se casa com Celebrimbor, filha de Galadriel. E, na verdade, nessa época, a Galadriel já era casada com Celeborn, que aparece no filme da Sociedade do Anel.
e na série até então não apareceu. A ausência assim é bem inexplicável e prejudica a construção dos personagens da série. Uma situação ficou estranha e ficou engraçada no final. Enquanto tá ocorrendo toda a batalha, o Elrond fica repetindo a frase: o Durin virá, Durin virá. Todo mundo lá lutando, ele olhando pro horizonte, falando: o Durin virá. Eu acho que deve estar até agora falando Durin virá. Vai acabar a temporada, ele vai ficar falando a mesma coisa. Por outro lado, vou fazer um elogio assim à referência que fizeram. Quando o Celebrimbor corta o seu dedo para se livrar da algema. Para mim, não sei se mais gente percebeu isso, mas lembra a passagem de Maedhros, filho de Fëanor, que seria tio de Celebrimbor, onde tem a sua mão cortada para poder escapar da prisão de Morgoth. Então é uma das poucas referências que respeitam o espírito trágico e heróico dos Noldor. E isso foi um ponto positivo pro episódio, assim, mostrando que tem algumas referências e isso pode ser bem trabalhado. Voltando à batalha entre os elfos e os orcs, não deu pra entender se o Elrond ele é um herói ou ele é um incompetente. Porque durante muitas cenas o Elrond saiu cortando orcs ao meio com a sua espada. Pô, legal pra caramba isso. Só que no final do episódio, quando ele tenta cortar uma corda, ele simplesmente não consegue cortar a corda. Não tem uma consistência. Assim como não tem a consistência, o Arondir com habilidades incríveis. Podemos fazer referência às vezes que o Arondir é um elfo silvestre, assim como Legolas. Então ele tem algumas habilidades diferentes, mas todos os outros elfos estão muito abaixo em habilidades de batalha que o Arondir. Então faltou um nivelamento do que esses elfos são capazes de fazer. Tanto que alguns elfos pareciam Stormtroopers atirando e não acertavam nenhuma flecha. E assim, a conclusão desse episódio que faz questionar até que ponto de Anéis do Poder se compromete com a obra do Tolkien. É muito importante a gente ter obras do Tolkien de forma televisionada, como desenhos, como série. A gente só pede que se tenha uma consistência maior na inspiração com o enredo original. Podem ser criadas histórias paralelas, mas não precisava exagerar. Quando terminou a primeira temporada, eu consegui entender os níveis de que o roteiro tentava chegar para alcançar diferentes espectadores. Alguns que entendem mais da obra do Tolkien, alguns que estão assistindo somente por lazer e por conhecer, mas algumas distorções elas começam a causar uma frustração na gente. E se você, assim como eu, está empolgado com a série, quer ver mais coisas do Tolkien, já que ficamos sonhando anos e anos por ter mais obras televisionadas em superproduções, compartilhe sua opinião aqui nos comentários. Vamos conversar mais sobre isso e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se tiver interesse nos livros das obras de Tolkien, tem o link aqui na descrição do vídeo, O Hobbit, O Silmarillion, O Senhor dos Anéis. E obrigado por assistir e até a próxima, viajantes da Terra-média.